Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o Ministério da Economia divulgou a previsão para o salário mínimo do ano que vem. O valor que está na proposta de lei orçamentária é de R$ 1.147, R$ 47 a mais do que o atual. A expectativa apresentada é de um reajuste de 4,27%. que deverá apenas compensar as perdas com a inflação oficial, o IPCA. E olha só, a antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS deve ficar para o mês que vem. A liberação da verba depende da aprovação do orçamento de 2021. A antecipação da remuneração extra é apontada pelo Ministério da Economia como uma ferramenta para estimular a economia em meio à crise causada pela pandemia. Mas o pagamento deve ser liberado apenas com a aprovação do orçamento de 2021. A estimativa é de que os aposentados devem ter a liberação do pagamento da primeira parcela em maio e da segunda em junho. No ano passado, o pagamento foi realizado em 2 parcelas, a primeira junto com a aposentadoria de abril e a segunda com a de maio. Com a antecipação do 13º salário aos aposentados, o governo espera injetar 50 bilhões de reais na economia. Outros programas que foram bem-sucedidos em 2020, como o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que permite a suspensão do contrato ou redução salarial, também aguardam a aprovação do orçamento. Para o Ministério da Economia, com estas iniciativas e a aceleração na vacinação, os impactos da pandemia vão ser menores em 2021. Possibilitando ao Brasil uma rápida retomada do caminho do crescimento. E olha só essa história, um engano fez 46 pessoas receberem a vacina contra a Covid no lugar da dose contra a gripe no interior de São Paulo. A técnica de enfermagem teria cometido o erro ao separar os frascos. Entre os moradores de Tirapina, imunizados por engano com a dose contra a Covid, estão 28 crianças e 18 adultos, sendo uma gestante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da região, o erro foi percebido durante o controle do estoque das vacinas, quando notaram a falta de 46 doses da Coronavac. Uma técnica se enganou e enviou frascos do imunizante para o local onde está ocorrendo a campanha de vacinação contra a gripe na Escola José Cruz. A gestante e as crianças vacinadas por engano devem ser acompanhadas clinicamente, já que não há testes suficientes para determinar os efeitos da Coronavac nesses grupos. Em nota, a Prefeitura da cidade afirmou que todas as providências para a segurança dessas pessoas foram tomadas e, segundo orientação dos médicos especialistas consultados, o fato não traz riscos para a saúde dos envolvidos. Em Diadema, na Grande São Paulo, outras 5 crianças foram vacinadas contra a Covid após erro em UBS. As crianças têm entre 7 meses e 4 anos. As funcionárias responsáveis foram afastadas. E agora a gente vai acompanhar a previsão do tempo para todo o país. A sexta-feira ainda será marcada por pancadas de chuva na maior parte do país. Por causa da infiltração marítima, a chuva continua frequente e volumosa em praticamente todas as capitais do Nordeste, inclusive na região de El Salvador. As pancadas também serão recorrentes no litoral do Pará e do Amapá e entre o estado do Amazonas e Roraima. Em grande parte das outras áreas das regiões Norte e Nordeste e em grande parte do Centro-Oeste, inclusive em Cuiabá e Goiânia, o dia ainda vai começar com aberturas de sol, mas pode chover forte, principalmente entre a tarde e a noite. Por outro lado, uma massa de ar seco ainda predomina e inibe a formação de nuvens carregadas em áreas do centro-oeste da Bahia, no extremo sul do Piauí e desde o Distrito Federal até áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e entre as capitais Curitiba e Florianópolis. O sol ainda aparece entre muitas nuvens e pode chover de forma passageira entre o litoral norte fluminense, a região de Vitória, até Ilhéus, no estado
da Bahia. Já em grande parte do centro-sul gaúcho, uma mudança na circulação dos ventos deixa o tempo instável, com risco de chuva a qualquer hora. Em Porto Alegre, mínima prevista de 18 graus e o dia ainda vai começar frio em Belo Horizonte, com mínima prevista de 13 graus. A máxima chega aos 27 graus na capital paulista, faz 30 graus no Rio de Janeiro e 28 graus em Salvador. E nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou ontem sanções econômicas mais rígidas contra a Rússia. O Tesouro dos Estados Unidos proibiu as instituições financeiras do país de comprarem diretamente títulos da dívida emitidos pela Rússia após 14 de junho. Também sancionou 6 empresas de tecnologia russas acusadas de apoiar as atividades de inteligência cibernética de Moscou. O democrata também ordenou a expulsão de 10 diplomatas russos. Desde sua chegada à Casa Branca, Biden disse que estava avaliando sua resposta a uma série de eventos imputados a Moscou, incluindo um ataque cibernético maciço e interferência nas eleições de novembro nos Estados Unidos. Eu deixei claro com o presidente Putin que poderíamos ter ido mais longe, mas optei por não fazê-lo. Optei por ser proporcional. Os Estados Unidos não procuram iniciar um ciclo de escalada e conflito com a Rússia. Queremos um equilíbrio, relação previsível. Se a Rússia continuar a interferir em nossa democracia, estou preparado para tomar outras medidas para responder. É minha responsabilidade como presidente dos Estados Unidos fazê-lo. As medidas são uma das ofensivas mais duras contra a Rússia desde a expulsão de vários diplomatas no final do mandato de Barack Obama. Moscou reagiu rapidamente. A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, disse que esse comportamento, que chamou de agressivo, receberá forte rejeição e a resposta às sanções será inevitável. Em uma cena em comum, os ministros das Relações Exteriores da Grécia e da Turquia discordaram ontem em diversas questões durante uma coletiva de imprensa. Os dois discutiram diante das câmeras em uma visita do ministro grego a Ankara, com o objetivo de fortalecer o diálogo para resolver disputas bilaterais. A coletiva começou bem, mas o ministro grego Nikos Dendias listou uma série de reclamações de longa data sobre a Turquia, como a busca por gás natural em águas contestadas, o tratamento à minoria ortodoxa grega e a disputa contínua sobre imigrantes. A posição da Grécia é clara. A Turquia violou no Egeu e no Mediterrâneo Oriental leis internacionais e a Convenção sobre o Direito do Mar. Mas não só isso, violou direitos e a soberania da Grécia com 400 sobrevoos sobre o território grego. O representante turco respondeu: "Você vem diante da imprensa e tenta acusar a Turquia de tudo isso, apenas para enviar uma mensagem ao seu país. É impossível para mim aceitar isso. Tudo o que queríamos fazer era realizar uma coletiva de imprensa de forma amigável, discutir todas essas questões de forma sincera e fizemos. Enviamos mensagens positivas." A coletiva de imprensa terminou com ambos tentando rir da briga pública em comum e concordando em continuar o debate durante um jantar privado. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Ótimo dia para você e até mais.